Cuidado. Se o ângulo tivesse marcando certinho no 11 e certinho no 3, 120 graus, sem medo de ser feliz, tá? Mas ele não estava assim. Beleza, gente? Tranquilo? Dúvidas, perguntas? Dúvidas, perguntas? Sem dúvidas e sem perguntas? Ok. Aí tem a próxima aí. Vou botar para vocês fazerem, tá bom? Eu acho que a próxima, tá na próxima laia, deixa eu ver. Pronto. A próxima aí, tentem fazer aí. Joguem duro aí, ó. O ângulo formado pelos ponteiros de um relógio a 1h e 12 minutos é. Essa é melhor ainda que não tem a figura, né? Então você tem que mostrar que sabe as horas, né? Sabe escrever a hora. Então vejam aí essa aí. 2 minutinhos. Eu te já marcou ali, 36. Já tem uma resposta aí, 36. Vamos aguardar os demais. Acho que C também. Mari também C. Beleza. Ok. Giovana C também. Então, beleza. Então, tá sendo aí unanimidade. Então, significa dizer que a resposta correta é a letra C, né? Se a gente for olhar a estatística, a maior amostra aí é a letra C, então. Então, vamos fazer. Podemos? Então, vamos lá. Então, gente, ó. Nesse caso aí, 1h e 12, né? Vou tentar fazer um esboçozinho aqui. Esse aplicativo aqui, para ser mais completo, ele só deveria ter uma ferramenta para a gente poder fazer o círculo. Tem uns que tem. Mas como ele é prático, é simples, eu gosto dele. O outro que tem essa ferramenta, eu achei muito confuso. Então esse aqui eu gosto mais. Então 12, nem precisava do 12, né? Só precisa do 1 e do 2. 1 e 2. Porque 1 e 12 seria o quê? Tá no 1 e o 12 ele vai andar um pouquinho, né? O 12 vai andar um pouquinho. Então o ângulo que ele quer seria esse aqui, esse pedaço. Aí você sabe o seguinte, do 1 para o 2 é 30, mas ele andou mais um pouquinho. Então a resposta certa não é 30, né? Algumas pessoas podem ir no 30. Seria no 30 se ele tivesse certinho no 1, certinho no 2, né? Aí eu tenho que ver o quê? Os minutos, quanto foi que ele andou. Basta fazer aquela regrinha de 3, né? Então 60 minutos, que equivale a 1 hora, no espaçamento ali daquele ângulo, ele vale 30 graus, né? Então 12 minutos, ele vai valer quanto? Vai valer X, certo? Faz aí o cruz credo, né? Então 60x igual a 12 vezes 30. Pode mandar o zero para o espaço, né? Então bora mandar aqui esse zero para o espaço. Foi para o espaço. O 6 está multiplicando, passa dividindo. Então aí nós vamos ficar com x igual a 12 vezes 3 dividido por 6. 12 vezes 3 dá 36 e 36 por 6 dá 6. Então x é igual a 6 graus. Só que diferente da anterior, né, gente?
diferente da anterior, em vez de eu subtrair, eu vou somar, porque é esse pedaço mais esse daqui, né? Mais esse pedacinho aqui que vai até o 2. Então, eu vou ter que somar. Então, eu vou ter o quê? 30 graus aqui, mais 6. Então, 30 mais 6, 30 mais 6 vai ser 36. Então, 36 graus, resposta correta, letra C. Essa é a resposta correta. Beleza? Esse mandar para o espaço é muito bom. Beleza. É cortar, cancelar. Eu coloquei 72 no lugar do 12. Entendi. Você achou o ângulo já todo, né? Legal. Já que 1h12 tem 72, né? Beleza, beleza. Então, tranquilo. Então, essa parte inicial aí, né, que é importante a gente conhecer a medida de um arco, né, o comprimento de um arco ali, transformação de grau para radiano, isso tudo vai nos ajudar lá na frente de alguma forma, tá? Se não me falha a memória, agora sim a gente entra no tal do, começa a entrar no tal do ciclo. Deixa eu ver. Exatamente. Agora sim a gente começa a entrar aí no tal do ciclo trigonométrico, certo? Então, a gente já sabe que existe uma circunferência, né? Só que agora, nós vamos o quê? Nós vamos traçar aí, ó, os dois eixos, que você pode chamar eixo Y e eixo X. Mas quando a gente estiver trabalhando com trigonometria, gente, nunca esqueça. Isso é muito importante para vocês não perderem questões em relação a isso. Porque até hoje, tem aluno que ainda quer trabalhar decorando os ângulos que eu vou mostrar para vocês, e não precisa. A gente vai ver que basta fazer essa associação. Então, esses dois eixos aí, gente, ó, o eixo X e o eixo Y nunca esqueça, vai ser sempre o eixo seno. E aí tem até uns professores que usam trocadilho. Ó, gente, o eixo Y, ele tá em pé, é seno. Seno é o quê? Sem sono. Né? A galera brinca, né? Desde o meu tempo, o professor já gostava de fazer esse trocadilho. Sem sono é seno, tá em pé, é Y. Então, sempre você vai associar o seno ao eixo Y, tá? Já o eixo X tá deitado. Quem tá deitado tá o quê? Tá cossono. É cosseno, ó. Certo? É cosseno. Tá cossono. Ok? E aí, uma coisa que você precisa saber é que o sentido do ciclo trigonométrico é um sentido anti-horário, né? Então ele vai contar a parte positiva aí contrário ao relógio, vamos chamar assim, né? É o que a gente chama de anti-horário. Então aqui é o primeiro quadrante, aqui foi de forma 90 graus. Depois vem para o próximo, segundo quadrante, mais 90, chega em 180. Depois terceiro quadrante, mais 90, 270. E o quarto quadrante, mais 90, 360, fechando aí uma volta completa, né? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Pronto. E agora, Alan? Agora é o seguinte: saber quem são os ângulos, onde estão os ângulos. Mas vamos partir aqui para esse ângulo, esse outro ciclo aqui. Então, inicialmente aqui, ó, é 0 grau. Beleza? Então aqui eu tenho um ângulo de 0 grau. Certo? Andou quanto esse arco aqui? Esse arco, ó, é exatamente isso. É um quarto do todo, é o quê? 90 graus. Aí perceba que ele já está tanto em radiano, que a gente viu lá, ó, a transformação, quanto em grau. Aí andou mais quanto? 180. Então aqui é 180. Andou mais quanto? 90. Então aqui é 270. Andou mais quanto? 90, que volta para 360 graus. Beleza, galera? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo essa parte aí? Então, isso é de suma importância você ter isso em mente. E às vezes o aluno perde a questão por não saber onde está o ângulo. Né? Já vi questões no próprio Enem, questãozinhas em que ele queria só que você pegasse e rodasse um dispositivo. Não sei se foi do ano passado, foi do ano passado não, foi do ano retrasado. Tinha uma questão parecida com essa. Ele dizia lá que tinha um dispositivo que você ia girar tantos graus, depois tantos graus, onde que ia parar. Né? Algo desse tipo aí.
Então, por exemplo, se aparecer lá, onde é que está o ângulo de 150? Opa, 150, ele vai estar aqui, ó. Eu tenho que saber que ele está aqui. Né? 150 ele vai estar aqui nesse quadrante, no segundo quadrante. Porque ele está entre 90 e 180. Onde está o ângulo de 225? 225 ele vai estar aqui, ó. Por quê? Porque nesse quadrante aí estão os ângulos compreendidos entre 180 e 270. Onde é que está o ângulo de 300? 300 ele vai estar aqui, nesse quadrante. Por quê? Porque nesse quadrante aí estão os ângulos compreendidos entre 270 e 360. Então, importantíssimo você ter isso aí em mente, tá? Tem muita gente que erra a questão justamente por conta disso. Beleza? É algo simples, mas é importante você ter isso em mente. Beleza, galera? Tranquilo? Deixa eu só ver aqui o 8 que é para eu... Isso, antes de fazer. Beleza. Aí vamos lá. Vamos mostrar para vocês, antes de mostrar para vocês, algo importante. É o 8 mesmo, né, Alan? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Pronto. Vamos mostrar para vocês algo importante, que é isso aqui que a galera decora e não precisa decorar. O que é, Alan? O ciclo trigonométrico, gente, nunca esqueçam disso. O raio dele é unitário. Então sempre vai valer 1. Né? E isso vai ajudar você lá na frente quando a gente trabalhar com a função trigonométrica. O maior e o menor valor, tanto a função seno quanto a função cosseno vai admitir, vai ser menos 1 em 1. Nunca vai passar disso. Então, se isso aqui é uma circunferência, e o raio é isso aqui, ó, daqui para cá, aqui é o ponto 0, 0, ele mede quanto? 1. Daqui para cá, mede quanto? 1. Daqui para cá, 1. Daqui para cá, 1. E aí basta só você agora observar, né, as posições. Pro lado esquerdo, pro lado direito, para cima, para baixo. Só isso. Sobre isso, associou o que eu chamei a atenção lá, ó, no anterior, deixa eu voltar lá. Associou o que eu chamei a atenção, ó, que o x você vai atribuir ao cosseno, o y você vai atribuir ao seno, pronto. Aí você já vai ter valores de seno e cosseno das extremidades do ciclo trigonométrico, né? Então, por exemplo, se eu perguntar a vocês aí, ó, quem é o seno de 0 grau? De acordo com o que eu falei aí agora. Quem é o seno de 0, gente? Quem seria o seno de 0? Mas alguém também acha que é 1? Letícia falou 1. Não, o seno. O seno. Ó, deixa eu voltar aqui no outro. Seno eu vou associar a y. Cosseno eu vou associar a x. 0 grau tá aqui, ó. Na mesma extremidade, 360. Tá 0 grau, ó. Tá aqui, ó. Na mesma extremidade de 360. Certo? Opa. Tá aqui, ó. Então eu vou olhar nessa posição. Quem é que está em Y nessa posição? Vamos voltar lá, vamos voltar lá. Opa, vamos voltar. Agora vamos dar a resposta. Quem é o seno de 0, então? É 1? O seno de 0 é 1? Ó, gente. De novo. Cosseno, seno. Nunca esquecer. Ó o par ordenado. Cosseno é x. Seno é y. Nunca esquecer. Olha o par ordenado. O par ordenado aqui é quanto? 1, 0. Esse par ordenado nunca vai mudar. Sempre vai ser esse. Então, se eu quero seno de 0, é 0. Ó, porque está em y. Ó. Nessa extremidade aqui, o meu y vale 0. Se fosse cosseno de 0, aí sim seria 1. Beleza? Nessa extremidade aqui, o meu x vale 1. E o professor falou, eu tenho que associar o x ao cosseno. Beleza? Vamos lá, outro valor. Me falem aí quem é o seno de 90. Quem é o seno de 90? Quem é o seno de 90? Isso, o seno de 90 é 1. Ó, 90 tá aqui, ó. A extremidade lá em cima.
E o seno é y, ó, 1. Logo, o cosseno é 0. E aí perceba que eu não preciso decorar, né? Eu não preciso estar decorando. O que eu tenho que saber é só o quê? Associar que o valor de x é cosseno, o valor de y é seno, ó, e esses pares. Sempre vai ser 1, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, menos 1. Não tem pra onde correr. Me fale agora, quem é o seno de 180 graus? Quem é o seno de 180? 0, muito bem. E o cosseno é o x, é menos 1. Isso, exatamente. Vamos lá, mais outro. Quem é o seno? Quem é o seno de 270? Quem é o seno de 270? Menos 1, beleza, já captou, como diz, como é o nome daquele cara, o personagem lá da escolinha? Esqueci, captei a vossa mensagem. E o cosseno vai ser quanto? O cosseno vai ser 0. E por último, ele volta para 360, né? Que é igual a 0, né? Está na mesma extremidade. Beleza? Então, por último, o seno de 360, é igual a 0. E o cosseno de 360 é igual a 1. Então, gente, tem aluno que quer decorar isso. Imagine eu estar decorando esses valores. Não precisa. O que você tem que ter em mente é o quê? Conhecer isso, ó. O ciclo trigonométrico. Conhecer o que, Alan? Associar o eixo y ao seno, associar o eixo x ao cosseno. Saber que o ciclo trigonométrico, o raio é unitário. Então, aqui é o ponto 1, 0. Aqui é 0, 1. Menos 1, 0, 0, menos 1. Acabou. Só isso. Beleza? Só fazer isso. Certo? Então, não precisa você estar decorando. Se você associar isso aí, ó, já foi. Mata a questão rapidinho. E aí não precisa. Não é você tá decorando. A cena não precisa. Beleza, galera? E isso ajuda bastante lá na frente quando aparecer esses ângulos das extremidades. Certo? Tranquilo? Eu falei com vocês aqui, ó, que 0 é igual a 360. Eu falei com vocês que o 0 aqui está na mesma extremidade de 360. Esses dois ângulos, 0 graus e 360 graus, eles recebem um nome especial. Eles são chamados de arcos ou ângulos, tá, gente? Côngruos. Onde a palavra côngruos, aqui, a gente pode traduzir igual. Mas igual o quê? A extremidade. Certo? Então, o que são arcos côngruos? São arcos que estão no mesmo ponto, lá do ciclo trigonométrico. No entanto, o valor numérico dele é diferente. Mas eles têm os mesmos valores relacionados, ou relativos, vamos chamar assim, ao seno e cosseno. Então, um exemplo aí clássico, ó, 0 e 360 graus. Eles estão no mesmo lugar, ó, 360. Então, perceba que ele para no mesmo lugar. Então, numericamente, são valores diferentes, né? Um é 0 graus, o outro é 360. Mas em relação ao seno e o cosseno, eles vão ter os mesmos valores, certo? E aí, por exemplo, quando é, Alan, que eu vou usar isso aí? Você vai usar isso aí, geralmente, quando a questão aparecer um ângulo que ultrapasse 360 graus, tá? De repente, a questão lá, ó, ele quer saber um valor correspondente a um ângulo, vamos dizer assim, que ultrapassou 360 graus. Bora pegar um valor aqui, deixa eu ver, 420 graus. Então, de repente, ele fala o seguinte, ô Alan, eu quero o seno de 420 graus. Né? Aí você tem duas formas de fazer. Ou você destrincha isso de acordo com o que ele chama lá da equação, né, geral do ângulo, ou simplesmente, ó, quando aparecer um ângulo maior que 420, você vai fazer o que a maioria dos professores ensinam, que é o quê? Pega esse ângulo e divide por uma volta completa, que é 360 graus. Tá? Aí não tem necessidade de você colocar o valor decimal. Não precisa. Você vai sempre aqui no seu quociente, ou seja, esse resultado aqui, botar o valor inteiro. 420 por 360 é o quê? Dá 1. Eu sei que era 1, alguma coisa, mas para mim só interessa 1. Esse 1 significa o quê? Isso aqui é o número de voltas que ele deu.
Então, vamos supor uma pessoa que está nessa posição 420 graus, ela deu uma volta e partiu de onde? Qual foi a extremidade que ele partiu? É o resto. 1 vezes 360 dá 360. Para 420 dá 60 graus. Esse resto aqui, ó, é o arco côngruo ao que você quer. Lá na escola, o professor ensina como a primeira DP, que não é, que não é o departamento de polícia. É a primeira determinação positiva, ou seja, de onde partiu a extremidade. Então, se aparecer uma questão lá, seno de 420 é igual o seno de quem? De 60. Eles estão na mesma extremidade. Aproveitando aqui esse ciclo, né? Eu poderia desenhar o seguinte, 60 está mais ou menos aonde? 30, 60, mais ou menos aqui. Então, a pessoa deu uma volta, pã, e parou aqui. E aí você tem que 60 é côngruo a 420. Compreenderam, gente? Essa ideia de arco côngruo? Então, é outra coisa que a gente vai precisar lá na frente. Porque, por exemplo, aparece lá na questão, seno de 420. Pô, professor, eu não conheço não, seno de 420. Opa, passou de 360, já sabe que eu tenho que fazer o quê? Achar o arco côngruo. E para achar o arco côngruo, é pegar aquele valor, dividir por 360. Não precisa dividir, pegar lá a parte com decimal. Não, só a parte inteira. Por quê? Essa parte inteira representa o número de voltas, né? De onde ele partiu, quantas voltas ele deu. Nesse caso aqui, uma volta. Ok? O resto é o arco côngruo que você quer. Ou seja, ele partiu dali. Beleza? Só para ver se vocês compreenderam a ideia do arco côngruo. Me digam aí, por favor, que arco vai ser côngruo ao ângulo de... deixa eu ver um outro ângulo aqui. Deixa eu ver um outro ângulo aqui, Alan. 405 graus. 405 graus. 405 graus seria côngruo a quem? E aí? 45, né? É só você pegar 405, dividir por 360, dar uma volta, sobrou 45. Pronto, a ideia é essa. Então, quando é que eu vou fazer isso? Quando passar de 360 graus. Beleza, galera? Tranquilo até aí? Deixa eu ver aqui. Eu fui entender agora. Foi entender o que agora? Eu não vi na hora que você colocou isso. Você tem 5 minutos, então não é arcos côngruos. Você tem 5 minutos já, 6 minutos que escreveu, então não foi arcos côngruos. Então, foi o que foi a ideia do seno e cosseno das extremidades? Foi isso aí? Seno de zero, cosseno de zero. Ah, beleza. Massa, massa. Legal. Maila falou que também, então beleza. Então é só você associar o seno a y, cosseno a x, e não esquecer dos pares ordenados, tá? 1, 0, menos 1, 0. 0, 1, 0 menos 1, já foi, aí não perde mais isso aí, certo? Então vamos lá. Outra coisa que a gente vai precisar saber, é o seguinte, ou são, melhor dizendo, os sinais, gente. Né? Quando nós trabalhamos com lei dos senos e lei dos cossenos, eu coloquei duas observações para vocês, não sei se vocês vão lembrar. Eu coloquei uma observação, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se dá para descer, dá. Eu coloquei uma observação, primeiro do seno, já que está aqui. Coloquei uma observação que foi a seguinte, o seno de x, o seno de um ângulo é igual ao seno do seu suplementar. Lembra disso? Que lá nós mostramos que o seno de 120 é igual ao seno de 60. Ó, lembra disso? E no cosseno, eu mostrei que o cosseno de um ângulo é igual a menos o cosseno do seu suplementar. Mostrei essas duas observações, uma na lei dos senos e outra na lei dos cossenos. Né? Então, por exemplo, o cosseno de
120, que aparece a todo instante, é menos o cosseno de 60. E isso aqui pode ser explicado a partir disso aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Com a ideia do sinal. Primeiro mostrar o sinal e depois do sinal mostrar o outro tópico, que é o que a gente chama de redução ao primeiro quadrante. Tá? E é fácil demais essa ideia do sinal. Né? Na escola até a gente brinca, olha, a carinha do seno é uma carinha feliz. Olha como ficou feliz, né? Ficou sorridente, ó. Tá vendo? E já a carinha do cosseno é uma carinha triste, ó. Qualquer coisa que você botar, ele fica meio emburrado, ó. Não é incrível? Ó como uma coisa positiva, ó. Deixa o astral lá pra cima, ó. Aí dá pra fazer até um negocinho aqui, vai ficar mais bonitinho, né? Aí esse aqui, se você botar qualquer coisa, fica emburrado. Opa aí, incrível isso, né? Mas beleza. Mas eu preciso fazer essa carinha, professor? Claro que não. Você precisa só fazer o que a gente falou anteriormente. O seno associa o quê? A Y. Então, seno você vai sempre observar o comportamento dos quadrantes em relação ao eixo Y. E o eixo Y é para cima, para baixo. Acabou. O que está acima de Y é o quê, gente? É positivo. E o que está abaixo é o quê? É negativo. Ah, professor, que legal. Então significa dizer que o seno de um ângulo que está no primeiro quadrante, ele é positivo. O seno de um ângulo que está no segundo quadrante é positivo. Isso mesmo. Por isso que o seno de 120 aqui, ó, 120 é um ângulo que está entre 90 e 180, ele está aqui, ó, ele é positivo. Certo? Então, o seno de um ângulo que está no primeiro e no segundo quadrante, positivo. Já no terceiro e quarto, negativo. Já o cosseno é o contrário. Ó. O cosseno você vai olhar o quê? O eixo X. O comportamento do eixo X. Certo? Então, o X eu observo sempre o quê? O que está em relação à origem. Né? A direita da origem é positivo, né? A direita do meu zero é positivo. E a esquerda é o quê? É negativo. Certo? Então, basta observar isso. Ah, legal. Então, significa dizer que um ângulo que está no primeiro e no quarto quadrante, né? No primeiro e no quarto quadrante, o cosseno é positivo. E um ângulo que está no segundo e no terceiro quadrante, o cosseno é o quê? Negativo. Exatamente. Por isso que o mesmo 120 aqui, quando a gente faz a relação lá, né? No segundo quadrante, ele fica, ó, negativo. Certo? Ele vai ficar negativo. E a tangente? A tangente tem duas formas de você observar. A gente sabe, né, lá da trigonometria no triângulo retângulo, que a tangente de um ângulo qualquer, ele pode ser calculado como o seno dividido pelo cosseno. É uma forma de você calcular a tangente, né? Então, se é seno sobre cosseno, basta eu pegar os sinais e dividir, ó. Então, seno sobre cosseno. Então, mais por mais, mais. Mais por menos, menos. Menos por menos, mais. Menos por mais, menos. Já foi. É uma forma de observar. Qual seria a outra, Alan? A outra é o seguinte: observar os quadrantes. Quadrantes ímpares, ó, e quadrantes pares. Os quadrantes ímpares é primeiro e terceiro, ó, é o quê? Positivo. Os quadrantes pares, ó, segundo e quarto, negativo. Seria uma outra forma de você observar o sinal da tangente. Agora, eu falo para vocês, o que mais aparece é o quê? Seno e cosseno. Pode aparecer tangente? Pode, mas o que mais vai aparecer é seno e cosseno. Tranquilo, gente? Dúvidas, perguntas em relação aos sinais aí da função seno e cosseno, ou melhor, do seno e do cosseno? Tranquilo até agora? Sim, beleza. Pronto. E finalmente chegamos em algo que a gente vai usar bastante, principalmente lá quando chegar às transformações, que é a redução ao primeiro quadrante, gente. Tudo que a gente fez aí agora, o mais importante é isso aí, mas aquilo que a gente viu, a gente vai usar bastante isso aí. E é fácil demais.
Pense no trem fácil, né? O que é redução ao primeiro quadrante? O que acontece é o seguinte, como a gente sabe, né, as funções que nós vamos estudar, na próxima aula a gente vai dar continuidade, aí sim ver o que o Enem de fato vai cobrar, elas são periódicas, então ela sempre está se repetindo o mesmo valor. Então, às vezes, o mesmo valor que está aqui no segundo quadrante, ele está no primeiro, né? Então, por exemplo, vou pegar lá o primeiro exemplo, seno de 120 graus. Ora, seno de 120 eu já sei, lá da lei dos senos. Mas se eu não soubesse, aí eu teria que fazer a redução ao primeiro quadrante. Aí essa redução ao primeiro quadrante, sempre eu vou observar o quadrante, o nome já está dizendo, que o ângulo se encontra. Se o ângulo tiver no segundo quadrante, você sempre vai usar essa relação, ó, π menos x. Vamos melhorar, 180 menos x, tá? Já que π vale 180 quando eu falo de ângulo, ok? E é exatamente isso aqui que nós escrevemos, ó, 180 menos x. Cadê? Aí, ó, 180 menos x. Beleza? Então, você precisa ter isso em mente. Se o ângulo está no segundo quadrante, você vai olhar isso. E é fácil, gente. É fácil você perceber. Por que, Alan, é fácil? Falei com vocês que o sentido aqui é anti-horário. Ora, daqui para cá, ele anda 180. Só que lá no primeiro quadrante, ele partiu de um ângulo que eu não sei quem é, eu chamo de x. Então, 180 menos esse valor é o ângulo lá que você quer. Acabou. Ah, verdade, ó. Ficou fácil agora. Beleza. Se tiver no terceiro quadrante, em vez de eu diminuir, eu vou somar, mais fácil ainda. Então, x mais π é a mesma coisa que x mais 180 ou 180 mais x. Eu gosto de chamar 180 mais x. E por que, Alan, 180 mais x? Porque daqui para cá é 180, só que ele não caminhou só 180, ele já partiu de um ângulo x, de um valorzinho x lá. Então é 180 mais aquele pedaço. Beleza? E por último, se o arco ou se o ângulo ele está no quarto quadrante, a expressão que eu vou usar vai ser essa aí, ó, 2π menos x. Π é 180, então 2π é 360, então aqui é o quê? 360 menos x. Que é semelhante ao segundo, né? Ele andou um pedaço, o todo eu sei que é 360, então 360 menos esse pedaço vai me dar o ângulo lá que ele caminhou, certo? Então eu vou ter que perceber, ó, saber onde se encontra o ângulo e aí encontrar o seno ou cosseno daquele ângulo. Então, 120 a gente já sabe, né? Então bora pegar um outro ângulo, bora pegar outro valor. 120 a gente já sabe. Deixa eu apagar aqui. Vou aumentar essa coisa aqui. Bora pegar um outro ângulo. Bora pegar 150. Então eu quero o seno de 150 graus. Primeira pergunta, em qual quadrante está 150? Vocês que vão responder aí, qual quadrante está 150 graus? Segundo, né? No segundo quadrante. Importantíssimo isso aí, né? De 0 a 90, não esquecer, está no primeiro. De 90 a 180 está no segundo. 180 até 270 está no terceiro. E 270 até 360 está no quarto. Então, não esquecer isso. Então, primeira coisa é observar. Se ele está no segundo quadrante, então é o quê? É meia volta, que é 180, menos esse valor. E 180 menos 150 dá quanto? 30. Então, seno de 150 é igual ao seno de 30. Ah, professor, mas você falou agora há pouco do sinal. Exatamente. Aí você vai observar. O seno está no segundo quadrante. E o seno, eu vou olhar o eixo Y. O eixo Y, para cima é positivo, para baixo é negativo. Opa, então continua positivo, não muda. Beleza, exatamente. Então tá aí. Então o seno de 150 é igual ao seno de 30, que já colocaram aqui no chat, que é 1/2. 1/2. Beleza? Agora, se fosse o cosseno de 150, se eu pedisse o cosseno de 150, o ângulo em questão seria o mesmo. Porque não muda, ó. Essa formulazinha serve tanto para o seno quanto para o cosseno. O que vai mudar, ou o que pode mudar, é o quê? O sinal, né? Aí você vai lá,
faz a bolotinha bonitinha. Opa, cosseno é x. E x eu olho em relação à origem. A origem à direita é positivo, à esquerda é negativo. Opa, 150 está aqui, professor. Então, o cosseno dele é negativo. Então, é menos o cosseno de 30, que vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Então, tá aí a explicação lá daquela ideia que nós colocamos, né? Dos ângulos suplementares na lei dos senos e na lei dos cossenos. Beleza? Tranquilo? Vamos pegar um arco agora no terceiro e outro no quarto. Vamos lá. Eu quero encontrar o seno. Quero encontrar o seno de 225. Seno de 225 graus. E aí vai ser igual a quanto? 225. É isso aí. Exatamente, 45. Por que, Alan, 45? Perceba, ó. Ele é maior que 180, né? 225. Então ele já andou mais um pedaço e chegou nele. Então que número que se eu somar com 180 dá 225? Dá 45. Ó. Então o ângulo em questão... Opa, saúde! É 45, certo? Só que eu tenho que olhar o sinal. Aí o sinal do seno... Opa, saúde de novo. Deus é mais, sai pra lá. Então, seno de 45 é o quê? O seno de 225 vai ser o quê? Negativo. Então, ó, menos... Ai, pronto. Só me faltava essa. Então, seno de 225 é menos o seno de 45, então, menos raiz de 2 sobre 2. Beleza, gente? Já o cosseno, a mesma coisa. O cosseno de 225, eu sei que o ângulo em questão é 45 graus, certo? E vou lá no cosseno, ó, o sinal do cosseno. No terceiro quadrante, o cosseno também é o quê? Negativo. Então, também aqui é negativo, que dá o mesmo valor. Raiz de 2 sobre 2. Tranquilo? Bem fácil isso, né? É saúde mesmo, viu? A renitezinha querendo atacar. Não veio cheiro, não veio nada. Para espirrar. Beleza. E por último, vamos fazer um exemplo de um ângulo que esteja no quarto quadrante. Eu quero aí o seno de 300. E aí, olhando lá para o que a gente já mostrou lá, 300. Quem vai ser o correspondente dele no primeiro? 60. Muito bem. É só observar aqui, ó. 360, que é o todo, menos um pedaço. Menos esse 300 é quem? 60. Né? Você pega 360, ó, menos esse pedaço vai dar 60. Então, ele é igual ao seno de 60, só que eu tenho que olhar o sinal. Aí, o seno no quarto quadrante, negativo também. Então, aqui, ó, menos o seno de 60. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, então, menos raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 300, nós já vimos que o ângulo em questão é 60, né? Então, o ângulo em questão é 60 graus. Tenho que olhar o sinal e o cosseno, o sinal é positivo, então não muda. Cosseno 60, meio. Então, isso aí, gente, é o que nós chamamos de redução ao primeiro quadrante. Importantíssimo isso, nós vamos usar bastante isso aí. Beleza? Tranquilo, galerinha? Dúvidas, perguntas? Dúvidas, perguntas? Não? Beleza. Aí, para finalizar, eu acho que eu coloquei duas expressões para vocês fazerem. Exatamente. Exatamente. Expressão A, expressão B. Aí é interessante até vocês já copiarem aí, porque se de repente não der tempo da gente fazer as duas, vocês tentam fazer para a gente corrigir na próxima.